Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para a aula de língua portuguesa aqui com a professora Elaine. Eu sou a professora Viviane, professora convidada para falar um pouquinho sobre o Big Bang aqui com vocês na aula de língua portuguesa. Vamos ver aqui o nosso título, o nosso diretor está colocando. Big Bang, né? Tem até uma pergunta aí, né? Uma exclamação. Será que é uma teoria assim que a gente pode... É um fato? Será que é uma opinião? Divide as pessoas? Vamos ver, né? E o objetivo hoje da nossa aula são dois, na verdade, né? Identificar e diferenciar um fato de uma opinião em coluna de jornal. E desenvolver atitude crítica referente aos textos jornalísticos. Bom dia, Elaine. Bom dia, Vi. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham. Tudo bem? Chegamos aí, então, a mais uma sexta-feira, com um feriadinho aí na segunda, para a gente descansar um pouco. Como eu falei para vocês, na terça, a Andreia já estará de volta aí com vocês, ok? Então, vamos para a nossa acolhida, perguntinha inicial. É uma sequência do que a professora já trabalhou com vocês lá sobre o telescópio de Magalhães. Depois ela trouxe o professor Carlos Magno para trabalhar com vocês. E hoje a Vivi vai continuar aqui nos auxiliando sobre esse tema, tá? Então, temos aí a pergunta. Como você realiza o seu processo de formação de opinião? Então, como é que vocês vão desenvolvendo a opinião de vocês? Quais os mecanismos que são utilizados? Okay? E aí você busca o quê? Uma opinião ou um fato para formar a sua opinião, ok? Vamos lá, então, 2 minutinhos para vocês responderem lá no chat. Voltamos aqui, Elaine. Eu quero cumprimentar alguns professores que estão aqui com a gente. Ó. Professor Gil, a professora Gilvanira, eu acho que é isso. Ela diz, ela e os aluninhos, que com leituras de outras opiniões. O Pedro Miranda, com a professora Maria, estão dizendo: eu busco os dois, tanto fatos como opiniões. A Vitória, que está com a pro Alice, diz que busca fatos e opiniões parecidas com o que eu penso. Ai, que legal. Perigo, né? Você comentou alguma coisa, certo, Vicky? Você, lá os comentários que você olha... Quando eu vou pesquisar, eu comentei com a Elaine que se eu vejo, por exemplo, alguma coisa polêmica, né? Aí eu faço aquela leitura, eu já tenho o meu pensamento, mas aí eu vou lá nos comentários. Aí eu vejo as pessoas falando. Se tem uma coisa que parece o que eu penso, eu vou lá no perfil do comentarista para ver se ele tem alguma autoridade, se ele tem alguma propriedade na fala dele. Né? Eu faço essas coisas, sou curiosa. Legal. Eu também, eu busco tanto aí fatos quanto opiniões. Não tem como
a gente buscar informações sobre algo que acreditamos ou não, sem pensar nas opiniões, que está relacionado com a nossa subjetividade. Mas claro que já comentamos aqui diversas vezes que fatos são o quê? Inquestionáveis, no sentido de que eu não posso questionar um fato apenas com uma opinião, e sim com mais estudos e com um fato novo. Eu descobri isso, então temos o outro fato, então agora eu posso falar sobre este aqui. Não, foi feita uma nova descoberta. Não simplesmente, eu acho que não é assim. Certo? É verdade. Tá bom? Então, é interessante sim, claro, buscar aí opiniões e fatos, mas lembrando que eu só posso ir contra um fato se eu tiver uma nova descoberta. E isso exige estudo, pesquisa, que não é no WhatsApp nem do dia para a noite, tá bom? Exige aí muito tempo e parceria com diversas instituições. E lembrando também que é sempre interessante verificar aquilo que eu também não concordo, ok? Para eu reforçar os meus conhecimentos e muitas das vezes perceber que eu estava errada ou errado, tá bom? Então, é interessante sim observar lá o outro lado também, ok? E aí nós temos então um texto que faremos a leitura e a Vi vai conversar com a gente sobre este texto, tá bom? Vamos lá então para a leitura. Big Bang é a teoria mais sólida para a origem do universo. Vamos pensar aí só no título, Vi. O que você pode já comentar para a gente aí, nesse primeiro momento, em poucas palavras? A ideia do que o universo é feito, onde começou, ele une aí muitos cientistas, muitos filósofos. Na verdade, a ciência começa a partir daí, né? Querer, assim, descobrir mesmo, de fato, como foi que a gente surgiu, né? Toda essa matéria, o ar, o gás, né? Surgiu da onde? Então, tem até um nome, chama cosmologia, esse estudo. É o início das coisas. Legal. Lembrando que aqui nós estamos falando de ciência, tá? Então, quando estamos falando de ciência, não podemos aí trazer a religião para dentro da ciência, porque ela é subjetiva, né? Então, uma pessoa de determinada religião pensa que o universo surgiu de uma forma. De outra religião, pensa que surgiu de um outro modo. Quem não tem nenhuma religião, né, pode acreditar na teoria ou não acredita em nada. Verdade. Né? Vai vivendo aí, deixando a vida levar. Tá? Então, estamos falando de ciência. Tá? Então, nesse momento, não podemos trazer a religião, porque é ciência, é fato, é científico, tá bom? Então, vamos lá para o subtítulo. A Vi já comentou um pouquinho sobre o título, vamos para o subtítulo. Em sua coluna semanal na rádio USP, o professor João Steiner esclarece o que é o Big Bang e o que torna este modelo dominante. Então, de novo aí, temos uma autoridade no assunto, é um professor. Temos a instituição de renome, certo? Uma instituição sólida. As informações aí são consistentes, tá? Então, super importante observarmos essas informações aí, tá? Então, vamos lá para a leitura. A noção de que o universo surgiu numa espécie de grande explosão, sendo originalmente muito quente e denso em algum tempo finito no passado e desde então tem se resfriado e continua em expansão, atualmente é conhecida como Big Bang. Mais do que uma simples ideia, a principal explicação para a origem de tudo o que conhecemos é uma teoria muito bem fundamentada em evidências científicas e observação. Sabe-se, inclusive, com uma margem mínima de erro, que a idade do universo é de 13,9 bilhões de anos. Deixa eu grifar aqui algumas coisas para vocês. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí? Não, né? Essa lousa não me respeita, gente. Tá. Mas só para reforçar aqui, depois eu tento buscar aí a caneta para grifar para vocês, ó. Mais do que uma simples ideia. Então, não é só uma simples ideia. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Mais do que uma simples ideia, a principal explicação da origem de tudo que conhecemos é uma teoria muito bem fundamentada. Ou seja, não surgiu do nada, né? Alguém que pensou lá, estava no dia observando, tal, e falou, eu tenho essa ideia aqui, eu acho que é isso. Não. É uma explicação muito bem fundamentada. E como? Evidências científicas e observação.
Então, pesquisa é isso. Eu vou observando, fazendo anotações, comparando, estudando, compartilho com o outro e é assim que vai sendo feita a ciência. Então, de novo, não é uma simples ideia, é a partir de pesquisa e observação, tá? Ele já está aí trazendo informações, fortificando a informação de o porquê não é uma simples, assim, não é uma bobagem, tá? Não é uma lenda, não. É científico, ok? Então, voltando aqui para o nosso texto. Eu só queria fazer uma... veja que a gente está falando de uma teoria, tá certo? E na ciência é muito importante que a gente consiga fazer algum experimento para coletar evidências. E a gente tem, então, quando ele fala que tem evidências, eu falo assim, né? A humanidade, eles têm criado, por exemplo, os aceleradores de partícula, que é como se eles estivessem reproduzindo o Big Bang. Tá tentando aí, com as menores partículas que existem, né? Com o hidrogênio, que é o nosso primeiro elemento que apareceu aí, né? Segundo esses estudos, como fazer essa teoria se tornar, de fato, uma ciência pautada aí no experimento. Ouvi, pensando lá no telescópio que a gente comentou, ajuda aí nesses estudos? Essa teoria, na verdade, ela surgiu especialmente por causa desse telescópio do Hubble, que é aquele a gente conversou aqui um dia, que é um telescópio que ele é meio que um satélite, né? Ele não é fixo. Então, esse telescópio, ele prova que o universo está em expansão. Quer dizer, todas as galáxias, né? Os sóis, a gente tem muitos sóis, né? Muitos planetas. E aí, eles estão aumentando, assim, e rapidamente, tá? Muito rápido, a velocidade é rápida. Então, a teoria do Big Bang se o universo está expandindo, houve um momento que ele estava todo junto, né? Para ele começar essa expansão, teve que ter uma explosão, que é o Big Bang, né? É a explosão, né? O início. Então, a gente sabe que, basicamente, o universo todo ele tem muito mais energia do que matéria. Então, a ideia é que a gente tivesse uma matéria muito pequenininha, todo o nosso universo fosse bem condensado, e aí ele explodiu e transformou-se basicamente em energia. Então, tem muita luminosidade, muito barulho, muito calor, né? Tudo isso é um tipo de energia. Então, essa é uma ideia, né? Que parte aí a partir do telescópio, das observações, né? E as provas do telescópio de Hubble. Ótimo. Retomando aí, então, o que a gente já viu, comentou lá com a notícia, com a reportagem, com a Vivi, com o Carlos Magno, com o professor Russo, com o vídeo que a Andrea trouxe para vocês também. Então, muitas informações, ok? Então, lemos aí esse trechinho e temos algumas perguntas sobre o texto, vamos comentar e a Vivi vai continuar complementando para a gente. Vamos lá para a primeira pergunta, então, a questão A. Qual é a teoria defendida pelos cientistas e o que ela diz sobre o surgimento do universo? Então, observe que temos duas perguntas. Qual é a teoria e o que ela diz sobre o surgimento do universo? Ok? Vou dar aí 1 minutinho e meio para vocês responderem, porque comentamos bastante. Vai ficar fácil para vocês. Eu vou voltar no texto, depois na pergunta, tá bom? É para responder as duas em 1 minuto e meio? Só um. Só um? Só um, tá bom? Vamos lá, então, 1 minutinho e meio.
Voltamos aqui, queremos mandar abraço aqui para a professora Andréia, né, que está nos assistindo, comentando aqui no chat. Muito obrigada aqui pelo convite. Eu estou amando essa aula, viu, Elaine? Ótimo. Bom, os alunos estão dizendo aqui, ó. Os alunos da professora Gilvanira estão dizendo a teoria é a de como surgiu o universo. Também tem a Lanai, acho que é isso. Lana, desculpa. Ela diz o seguinte, é sobre a teoria do Big Bang, né, a notícia, a teoria do Big Bang, em que houve uma grande explosão da matéria, dando origem à expansão do universo. Olha. Acho que é essa, hein? E a Yasmin está dizendo, é que o mundo surgiu do nada. E aí, professora? Bora lá, então, confirmar a 1, se vocês acertaram. Vamos lá, então. A teoria do Big Bang explica que o surgimento do universo se deu por conta de uma espécie de explosão muito quente e que, desde então, tem se resfriado. Quer complementar alguma coisinha aí, bem, nessa resposta? Eu vou complementar porque é uma coisa que a gente precisa entender, tá certo? Eu costumo dizer aos meus alunos que a energia é a moeda de troca do universo. Então, tudo que vai movimentar precisa consumir energia, você paga, né? Então, eu, por exemplo, como pessoa, eu preciso me alimentar para piscar os olhos, para tudo funcionar. Então, no universo é tudo assim. Tudo que provoca movimento precisa de energia. E a energia, ela não some, viu, Elaine? Ela se transforma em outra coisa. Então, faz muito sentido, porque se o universo, quando ele estava junto aqui, né? Digamos que o início de tudo era um momento muito quente. Porque tinha muita energia. Lembrando que o calor é um tipo de energia também. Então, quando houve a explosão, esta energia foi se transformando em outras, né? Então, houve aí algumas perdas de energia no sentido de calor e transformou em outras. Tipo barulho, né? O barulho não sai de nada, ele é uma transformação. Então, barulho, luminosidade. E aí, com isso, a temperatura, né, inicial foi diminuindo para dar lugar a outros tipos de energia. Show. Legal, né? Ótimo. Eu adoro essas coisas mesmo do universo. É Show. muito interessante. Show. É meio obscuro. Lembrando que é uma teoria, é a teoria mais aceita. Porque a gente ainda tem alguns problemas, né, nessa teoria, que ela não serve para todas as condições. Sim. Existem coisas, por exemplo, eu vou falar uma coisa muito adulta para vocês, mas ela não serve muito, eles não conseguem explicar como é que a gravidade funciona aí, né? Porque a gravidade é aquela força que puxa os corpos para a massa, né? E aí, em algum momento, a gravidade aí ela saiu. Porque para o corpo se esparramar, quer dizer que a gravidade, essa força aí, ela encontrou outro espaço. Então, é um problema nessa teoria. Que reforça a questão de sempre estudar e pesquisando, observando e encontrando mais respostas ou mais perguntas, tá bom? Vamos para B, então? Vamos lá para a B. Essa teoria científica é confiável? Cite um trecho do texto que indica isso. Então, vamos lá, só um minutinho, tá bom? Para vocês responderem. Deem um print que eu vou voltar no texto. Vamos lá? Um minutinho.
voltamos aqui, Elaine, e nós aqui, a professora Andréia, inclusive, está falando para vocês, professores que assistem à nossa aula e que acessam aí pelo repositório, tem um erro de digitação, tá Big Bang, né? E ela pede desculpa e que vocês considerem, então, Big Bang, tá certo? Foi só um erro de digitação que vai aparecer aí no nome, né? Lá no repositório, é isso? Isso mesmo. Então, vamos aqui às nossas respostas. Ó, o Silas, ele está dizendo que é bem confiável. Os alunos da professora Jurema estão dizendo o seguinte, ó, é bastante confiável. Pelo título já se mostra a teoria mais sólida. No interior do texto também aparece mais do que uma simples ideia, é fundamentada em evidências científicas e observação. Perfeito, vocês arrasam sempre aí. Vamos lá, então, só confirmando para vocês colocarem no caderno. A teoria do Big Bang é bastante confiável cientificamente. No texto, o professor diz que é uma teoria muito bem fundamentada em evidências científicas e observação. Certinho, muito bem. Dei um print aí que eu já vou lá para 3 e para 4. Lembrando que as principais evidências são tiradas ali do telescópio de Hubble, né? E também pelos aceleradores de partículas, eles estão tentando reproduzir isso. Dá para fazer com um próton, que é o menor elementozinho, né? O hidrogênio, eles estão tentando reproduzir isso. Perfeito. Depois vocês podem pesquisar mais, ok? Vamos lá, então, para as próximas. O título da coluna aponta dúvida ou certeza sobre o tema? Que termo do título mostra isso? E a 4. O texto apresenta uma opinião ou um fato? Justifique sua resposta, ok? 2 minutinhos para vocês responderem, vai dar tempo. Vamos lá, então? Elaine, a Yasmin, que está lá com o professor Luiz Fernando, ela está dizendo que, assim, através de evidências científicas e observações. Eu acho que ela quer dizer que é mais um fato que uma opinião. Sim. Né? E aí, vamos ver? Ó, também tem, o título já nos mostra, ao se referir como teoria. É um fato. Perfeito, isso mesmo. Vamos lá, então, confirmando, só temos aí um minutinho. O título do texto mostra uma certeza em relação ao tema. Essa certeza é indicada pelo uso do verbo ser no modo indicativo. É. Ao dizer que a teoria é a mais sólida, o autor não deixa margem para dúvidas. Pode ser, talvez, não. É, tá? Um fato, ok? E aí, na 4, é uma questão... Essa questão é controversa, pois apesar do autor defender uma teoria sobre o surgimento do universo, não se trata simplesmente de uma opinião pessoal, dado que esta é uma teoria comprovada cientificamente. Controvérsia aí talvez seja no sentido de que há pessoas que vão, por exemplo,
para o lado do criacionismo, né? Não vão ali para a questão da ciência, né? Mas pensando cientificamente, como a Vi falou e como o texto disse, é um fato. A partir do que já se pesquisou até agora, temos esse fato e, claro, também como a Vi disse, precisa buscar aí mais informações. Claro, né? Pensa aí no universo. Estão falando do universo, de coisas de quase 15 bilhões de anos, tá? Então, de fato, a princípio o pessoal acreditava que era da água, imagina. Isso mesmo. No início era água. Ok? Tem um videozinho aí, depois vocês podem assistir, sobre fato e opinião, ok? Muito obrigada a todos. Vivi, obrigada. Obrigada, Elaine. Obrigada, Andréia. E obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Beijos, excelente final de semana e feriado.